Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe em todas as suas redes sociais. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho, assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo, muito obrigado mesmo, vocês são demais. E agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje? Relato, conto ou história? Vocês decidem se acreditam ou não. Reforçando que eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Vamos lá? O relato de hoje é: passei a crer no sobrenatural somente quando vi o lobisomem. Salve, Angel! Salve, aterrorizados! Depois de muito pensar e ponderar sobre o assunto, decidi então enviar o meu relato. Os nomes já estão trocados, então, Angel, pode ler sem problemas. Me chamo Luciana e moro nos dias de hoje no Morumbi, um bairro aqui na cidade de São Paulo. Mas o que vou relatar aqui me aconteceu há 20 anos atrás, quando fui passar as férias de Ano Novo na casa da minha avó, Francisca, em uma fazenda produtora de leite, lá para os confins do Paraná. Na época, eu estava com pouco mais de 25 anos e tinha acabado de terminar minha faculdade de filosofia. E nessa faculdade fiz várias amizades. Amigos estes que pensavam exatamente como eu. Vou explicar. Sim, pensavam como eu, porque eu sempre questionei tudo que era sobrenatural. Eu não acreditava em nada que não fosse provado pela ciência. Até ria das religiões, pois sempre achei que elas só serviam como um jeito de conduzir as pessoas, como se fossem gado de manobra, para outras pessoas que, sendo mais inteligentes, poderiam se dar bem em cima delas. Então, tudo que envolvesse algo sobrenatural, para mim, não passava de charlatanismo, meios de arrancar dinheiro dos mais ignorantes, e acabei conhecendo várias pessoas que, assim como eu, também pensavam assim. Era exatamente assim que eu pensava na época, mas mal eu sabia que meu modo de pensar mudaria drasticamente da água para o vinho. Mas, enfim, vamos aos fatos. Cheguei na fazenda onde minha avó morava em uma segunda-feira. Cheguei morrendo de saudades da avó Francisca, dos meus tios, primos e etc. Nos primeiros dias, devido à saudade que era grande demais, me diverti muito tomando leite fresco nas mangueiras, andando de cavalo, pescando com meus primos no rio. Mas lá para a quarta-feira eu já estava ficando entediada, pois por mais que eu gostasse de estar naquele lugar lindo,
com aquela natureza maravilhosa, paradisíaca, tinha que ficar ouvindo minha avó e meu avô falando de coisas que eu não acreditava. E às noites eu me entediava muito mais, pois eles ficavam contando histórias de coisas imaginárias. E quando dava no máximo 10 horas da noite, todos tinham que ir para a cama, pois, segundo eles, havia um monstro muito feio que rondava a fazenda. E o melhor a se fazer, né? Era estar com tudo apagado antes das 11 horas da noite. E deveríamos orar muito para que o horrível ser não se aproximasse da casa, nem atacasse os animais da fazenda, ou coisa ainda pior. Pasmem! Eu até questionei, né? O porquê de deixar todas as luzes da casa apagada. E a minha avó disse que as luzes atrairiam o tal ser, assim como barulhos desnecessários durante a noite. Enfim, deduzi que aquilo era balela, conversas para boi dormir. Eu já estava cheia de ouvir tanta besteira. Nós já estávamos para entrar no ano de 2001 e aquele povo, que era minha família, atrasado daquele jeito. A gota d'água aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira. Era mais ou menos 2h30 da manhã. Eu acordei meio sonolenta, bem sonolenta, né? Para ir para o banheiro. E acabei, acendendo as luzes do corredor, pois a casa era enorme. E eu estava com medo, pois estava muito escuro e eu não gosto de andar no escuro, nunca gostei. E eu fui, em direção ao banheiro, que ficava no final do corredor, quase perto da cozinha. Aí, usei o banheiro e voltei para o quarto. Mas como eu estava com muito sono, voltei a dormir muito rápido. Quando eram umas 5 horas da manhã, acordei com um primo meu me sacudindo. Ele estava muito irritado, me chamando. Luciana, acorda e desce, que a avó está muito brava e quer falar com todos nós, todos juntos na mesa. Me levantei e segui meu primo até a cozinha. Quando cheguei, minha avó estava na cabeceira da mesa com um olhar. Ela perguntou aos berros, com uma cara enfurecida, um misto assim de raiva, medo, querendo saber quem tinha deixado as luzes do bendito corredor acesa em plena madrugada. Eu disse que tinha sido eu. Pedi desculpas, disse que foi sem querer, que eu estava com muito sono e não percebi o que eu tinha feito. Minha avó disse, muito séria, que aquilo não poderia mais acontecer naquela casa, que tinha sido um milagre o monstro não ter sido atraído pela claridade, que ela teria que fazer várias rezas para os seres divinos para conseguir que eles protegessem a casa, os animais, os moradores, isso entre muitas coisas. Ela não parava mais de falar. E meus primos? Meus primos todos me olhando ali com uma cara feia. Pedi desculpas de novo e depois fui para o meu quarto.
Quando entrei lá, fechei a porta, né? E chorei bastante. Eu estava com muita raiva. Então já comecei a preparar minhas coisas. Eu queria ir embora dali. Não queria mais ficar lá. Não suportava mais aquelas crendices populares dali, daquelas bandas. Eu tinha era que sair dali muito rápido. Pelo amor de Deus, não dava para aguentar aquele povo com aquela ignorância toda. Mas de repente, né, eu ouvi uma buzina. Que alegria! Era dois amigos meus que tinham chegado. Eles planejavam, né, passar o final de semana ali comigo, pois eu tinha feito uma propaganda da fazenda, disse que o lugar era maravilhoso, que eles iriam gostar. Então, né, eles foram lá. Fui correndo até eles e disse que não era um bom momento, que eu já estava me preparando para ir embora dali. Nesse momento, a minha avó entrou na conversa e disse, né, já com os olhinhos cheios de lágrimas, que não queria ter sido rude comigo, mas tudo que ela fazia era para proteger a família do dito monstro que ela insistia que existia. E que se eu estivesse disposta mesmo a ir embora, eu poderia ir, mas que pelo menos para demonstrar que eu não estava brava com ela, eu e meus amigos ficasse ali um pouco, almoçássemos e deixássemos para ir embora depois do almoço. Aceitei. E a minha avó, feliz da vida, me deu um abraço muito apertado e repetiu que todas aquelas precauções era apenas para me proteger. Aliás, proteger não só a mim, mas a todos da casa. Ela só queria que eu entendesse que existiam coisas no mundo que eu, por ter crescido na cidade grande, eu não compreendia. Bem, eu, para não contrariar a minha avó, fingi acreditar nela. Afinal, ela não tinha culpa de acreditar em coisas que não existiam. Ela não tinha culpa e nem cultura, né? Não tinha aprendido que aquilo só era fruto da imaginação dela e de todos, né, ali da região. Bom, era o que eu pensava. Fui com meus amigos andar a cavalo e resolvi mostrar para eles a beleza daquela fazenda. Descemos com os cavalos até um rio enorme que cortava a fazenda. E resolvemos, né, nadar um pouco antes de ir almoçar. Estávamos nos divertindo muito, brincando na água. Foi quando um rapaz, mais ou menos da nossa idade, chegou lá na beira do rio e deu um grito, mas em tom de brincadeira. Ei, cambada, vocês estão espantando os peixes. Olhamos na direção dele e um de meus amigos pediu desculpas. E o rapaz, sorridente como ele só, disse: só desculpo vocês se eu puder nadar também. Bom, ele era um e nós três. Que mal poderia haver, né? Aquele rapaz tirou as botinas de couro e a camisa e entrou na água de calça jeans mesmo. Percebi que ele tinha um corpo bem forte e definido, todo bronzeado de sol. Bem, ele não era muito bonito, mas era bem forte, um tipo assim, bem interessante e atraente.
Meus amigos logo saíram da água e foram se deitar na sombra de uma enorme mangueira que tinha ali perto do rio. Estava carregadinha de manga. Até hoje lembro do cheirinho daquela árvore. Bom, eu não disse aqui, mas eles eram namorados, meus amigos, né? Desde o começo daquele ano. Mas era tudo assim em sigilo, escondido, pois eles tinham medo de se assumir. Aliás, né? Assumir para suas famílias que eles eram homossexuais. A família de um deles era de boa, mas a do outro, era família conservadora e se esperava que todos os rapazes seguissem carreiras militares. Enfim, mas essa é a história deles e não a minha. Então, vamos voltando, né, para a minha história, para o relato. Enquanto meus amigos conversavam embaixo da mangueira, chupando manga e pondo papo em dia, enfim, eu comecei, né, a conversar com aquele rapaz dentro do rio. Contei a ele que eu já iria embora naquele mesmo dia depois do almoço e que não conseguia mais ficar na casa da minha avó, pois o povo de lá era muito retrógrado e supersticioso. Ele riu assim de uma maneira infantil e olhou fixamente para mim e disse: mocinha, você não acredita em nada, né? Eu respondi com firmeza para ele: eu só acredito no que pode ser provado cientificamente, com fatos e documentos. Ele sorriu e disse: moça, você não tem noção. Eu perguntei: noção de quê? Ele disse sorrindo de novo: nem vou tentar explicar. Você só iria acreditar se você pudesse enxergar. Sorrimos e continuamos brincando na água. Logo meus amigos me chamaram, pois estavam com fome. Eu me despedi do rapaz e quando eu ia saindo da água, o mesmo me puxou e me roubou um beijo, me deixando ali sem reação. E ele saiu da água e foi embora, rindo, né? Se acabando de rir. E eu lá, parada, que nem uma estátua, olhando para ele. Que abusado! Voltamos para a casa da minha avó. Almoçamos, dormimos um pouquinho, coisa de meia hora, e mais ou menos 1h30 da tarde, né? Pegamos a estrada para voltar para São Paulo. Já tínhamos andado uns 15 minutos de carro pela velha estrada de terra, quando notamos que deveria ter, né, pelo barulho, um pneu furado. Paramos o carro e quando fomos ver, não tinha mas 2 pneus murchos. Detalhe, só tinha um step. Resolvemos voltar a pé mesmo para a fazenda, né, para a casa da minha avó, para pedir ajuda para os meus tios. Mas a gente mal começou a andar e vimos um jipe com tração nas 4 rodas, aqueles jipes grandão mesmo, se aproximando. Detalhe, era o rapaz que conhecemos no Rio, de manhã. Ele então disse que morava ali pertinho, a menos de 5 minutos no máximo dali, indo de carro. Resolvemos aceitar a ajuda. Afinal de contas, aquele rapaz parecia ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, sem contar, né, meu interesse nele. Fui com ele e meus amigos ficaram esperando no carro.
E em menos de 12 a 15 minutinhos, já estávamos de volta com outro step. E o rapaz ainda ajudou meus amigos a trocar os ditos pneus. Quando terminaram a troca, né? Todos sentaram ali no chão. Logo começamos a rir da situação. Resumindo, o rapaz nos chamou para um café na casa dele e acabamos indo, né? Afinal de contas, já tinha dado para perceber que ele era mesmo uma boa pessoa. A casa dele era uma cabana, igual aquelas cabanas de caçador que ficam no meio de bosque. Ela era bem reforçada e rústica. Bem, ele acendeu o fogão a lenha, fez um café, cozinhou umas batatas doces pra gente e ali tomamos o café, comendo as batatas e conversamos. Conversa vai, conversa vem e acabamos todos dormindo. Acordamos, já estava escurecendo. E o rapaz, né, o nosso anfitrião, também dormia profundamente. Resolvemos acordá-lo para nos despedir. Mas antes disso, um de meus amigos teve a brilhante ideia de irmos ver, né, o rio à noite, para vermos, né, a lua cheia refletida nas águas do rio, visto que um rio muito calmo e lindo passava nos fundos da cabana do rapaz. Descemos até o rio e ficamos lá esperando a lua nascer. Já se passava das 7 da noite e a lua cheia apareceu mais linda, linda, linda no céu. E nós três ali admirando a beleza da lua e com o calor que estava fazendo aquela noite, né? Resolvemos, né, pular na água. Quando vimos, já estávamos lá, brincando na água como crianças. E naquelas brincadeiras, um joga água no outro, mergulha, perdemos totalmente a noção do tempo, pois estava muito boa, a água estava morna, morninha, morninha. De repente, ouvimos gritos, gritos desesperados. Quando olhamos, era o rapaz, o nosso anfitrião, na beira do rio. Ele estava estranho, os olhos dele estavam cheios de veias e ele parecia estar com algum tipo de dor. Ele gritava com uma voz diferente, como se tentasse lutar contra algo que parecia estar dentro dele. Não sei explicar, quer dizer, eu não sabia explicar naquele dia, antes das coisas que aconteceram. Bem, voltando. Ele estava desesperado, com medo de algo. Ele dizia: corram, entrem na cabana e tranquem tudo. Por favor, corram e tranquem tudo. E pelo que há de mais sagrado na vida de vocês, não abram. Não importa o que aconteça, não importa o que vocês vejam, não abram, vão. Meus amigos, né, assustados, saíram da água, correndo apenas de bermudas, e foram, né, em direção à cabana. Eu também estava indo, mas notei que o rapaz não estava indo com a gente. Então parei e voltei. Cheguei perto dele e perguntei: e você? Ele olhou para mim. E juro que vi o branco dos olhos dele, vermelhos como se estivesse se enchendo de sangue. Era muito grotesco, muito horroroso, muito assustador.
Por um momento fiquei sem reação e ele segurou meu braço com força e acabou me cortando com as unhas enormes que pareciam estar crescendo em suas mãos. Com a boca inchada de um jeito totalmente estranho, eu nunca tinha visto aquilo. Parecia estar se esticando para frente. Ele gritou: "Vai!" E me empurrou com força. Corri para a cabana. E assim que eu entrei, eu e meus amigos trancamos tudo mesmo. Um dos meus amigos enrolou um pano no meu braço que estava sangrando bastante até. E mesmo com muito medo, dor no braço, eu e eles, corremos olhar pelas frestas da cabana, as frestas da madeira da cabana, E vou dizer, viu? Aquela noite, toda a certeza que eu tinha que o povo dali, do campo, dos sítios eram ignorantes, caiu por terra. O lado de fora da cabana estava bem claro por causa da lua cheia e dava para ver perfeitamente o que acontecia lá fora. O rapaz, que naquele momento estava a poucos metros da cabana, ele começou a vomitar uns negócios esquisitos e um fedor de cachorro molhado, meio que misturado com enxofre e amônia, tomou conta do ar. Ele começou a rolar no chão, em cima do próprio vômito, a gritar de dor. Sabe, ele arrancava as roupas como se elas estivessem queimando o corpo dele e rolava no chão. Começou a grunhir. Logo, o corpo dele estava todo modificado, peludo, com os pelos pretos e grossos. Ele tinha virado um monstro negro, muito grande e forte. Tinha olhos amarelos reluzentes como os de lobo. Aliás, aquilo parecia ser um lobo, mas também parecia um homem, pois ele andava em pé como um homem, mas de tamanho ele regulava com um gorila. Os gritos, que antes era de dor, se tornaram uivos altos e fortes. Os grunhidos se tornaram rosnados amedrontadores. E aquele rapaz que eu antes tinha achado atraente e interessante tinha se tornado um monstro. Uma besta fera que parecia ter saído das profundezas do inferno, com garras e dentes enormes e com quase 2,5 metros de altura. Aquilo rosnava, aquilo babava, aquilo tentava entrar na cabana para nos matar de tudo quanto é jeito. Ele se atirava com o corpo todo nas portas e janelas da cabana. Pulava em cima do telhado, corria ao redor da cabana, passava as unhas assim por debaixo das portas, ficava cheirando, farejando as frestas das madeiras. Dava muito medo mesmo. E assim foi por toda a noite, até mais ou menos umas 4h30 da madrugada. Depois disso, aquele ser
parecia querer arrancar a própria pele com as unhas e saiu correndo nas quatro patas em direção do rio. E lá mesmo da cabana dava para ouvir os rosnados se transformando novamente em gritos de agonia e de dor. Meus amigos e eu, mesmo estando morrendo de pavor e medo, sentimos muito dó, muita pena da agonia daquele ser. E corremos até o rio para ver se dava para ajudá-lo. Chegamos lá, né? Olhamos meio de longe para ver se não tinha perigo. E lá vimos ele. Ele estava nu, todo sujo, machucado e constrangido. Ajudamos ele, né, a se lavar no rio, pois ele estava muito fraco, abatido, mal conseguia se levantar do chão. Ajudamos ele, depois de limpo, a voltar para a cabana, aonde ele dormiu a manhã toda, e ficamos lá, né, velando o sono dele. Depois a gente ajudou ele, fez almoço, enfim. Resumindo, acabei dando de cara com um monstro que minha avó tanto falava e que eu tinha certeza que o mesmo não existia. Melhor dizendo, né? Não era um monstro, era uma ótima pessoa que por alguma força sobrenatural e inexplicável se transformava em um monstro bestial e assassino. Bem, eu e meus amigos continuamos amigos dele também por um bom tempo. Bom, pelo menos durante o dia, né? Que durante a noite a gente queria era ficar muito longe dele. Pedi desculpas para minha avó e nunca mais duvidei dela. Bom, não falei para ela o porquê que eu estava pedindo desculpa. Só demonstrei respeito. E nunca mais desacreditei da fé alheia nem da religião de ninguém, pois tive meu próprio encontro com o sobrenatural quando, né, dei de cara com o dito lobisomem. Angel, obrigado por contar a minha história. E eu falo, eu como você, acredito no sobrenatural. Beijos para você, para todos os seus aterrorizados, tá bom? Tchau! Meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, né? Pois como temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar quem abre o coração para contar o seu relato ou sua história pra gente, tá bom? Bom, eu particularmente adorei o relato, mas é a opinião de vocês que conta para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho desse mundo, tá bom? Peço para vocês não esquecerem o like, pois o like de vocês tem um poder inexplicável, o poder de fazer o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Aí o YouTube manda o conteúdo do canal para muito mais pessoas. Também peço para vocês compartilhar, pois assim a nossa família Angel Black vai crescer cada dia mais. E eu terei muito mais conteúdo de qualidade para trazer para vocês que, como eu, amam o sobrenatural.
Muito obrigado, gente, por vocês estarem sempre comigo, me dando aquela força, aquela energizada para estar fazendo aqui o que eu amo, que é trabalhar com vocês. Muito obrigada mesmo. Quero aproveitar e agradecer a todos os grupos do Facebook e as páginas também por me ajudar na divulgação do meu trabalho. Também quero agradecer os canais parceiros que andam lado a lado comigo nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero falar com você, você mesmo, que também passou por uma experiência com o sobrenatural. Manda sua experiência em forma de relato para o e-mail do canal. Você também que ouviu uma história de alguém que passou por esses perrengues, manda para o e-mail do canal também. Até mesmo você que cria aquele conto que faz a nossa mente viajar pelo sobrenatural, manda lá também para o e-mail do canal. E o e-mail é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também vou deixar lá anexado na descrição desse vídeo. Também quero pedir para você dar um pulo lá na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror no Facebook, tá bom? Gente, estamos no mês do Halloween e eu vou trazer muita coisa legal aqui, tá bom? Olha, espero que vocês gostem. Bom, meus amores, também quero falar com vocês que logo teremos live para pôr o papo em dia, pois eu gosto muito de conversar com vocês, tá bom? Bom, gente, agora vou embora, mas deixo com vocês o meu coração, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá bom? Mua!